Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo de estudo do grupo de estudos Ondas de Amor. Hoje, aproveitando a época de proximidade da Páscoa, nós vamos estar abordando esse personagem, falando um pouco sobre Jesus para o Espiritismo. Será que Jesus é um mito ou foi um homem? Qual será a visão mais próxima para o Espiritismo? Jesus histórico ou a visão do Cristo da fé? Vamos lá? Muito bem. Se nós formos fazer uma busca digital pela internet sobre Jesus, nós vamos perceber que Jesus é um personagem bastante famoso, ainda nos dias de hoje, não é? Eu fiz uma busca no Google há um tempo atrás e consegui aqui, olha, mais de 1 bilhão de resultados. Olha só, mais de 1 bilhão de resultados. O primeiro é esse aqui, né, na Wikipedia, falando sobre Jesus e quem é Jesus e alguns dados históricos dele. Veja só. Mas um personagem assim tão famoso, há poucos personagens que, se você usar um buscador desse tipo, vai trazer um resultado tão significativo. O que nós sabemos, de fato, sobre Jesus? Vamos lá? Vamos dar uma pensada? Quem, de fato, foi Jesus? Né? Será que Jesus existiu? Ou ele é apenas um mito? Há grupos de pesquisadores, pessoas que, não de agora só, mas de séculos atrás, acham que que o que está narrado sobre Jesus é tão fora do comum que ele não deve ter existido, que deve ser só uma ideia. Onde será que Jesus nasceu? Há dúvidas sobre as versões mais contadas. Que ano? Como será que foi seu nascimento? Ele teve uma mãe normal? Foi um nascimento normal? E Jesus era filho único? Ou tinha irmãos? Tinha irmãs? E, de fato, ele era o Messias? Ele fez milagres, como tantos dizem? Que aparência tinha Jesus? Nós vemos muitos filmes com vários atores fazendo o papel de Jesus. Qual a aparência dele realmente? E segundo o cônsul, ele teria ressuscitado após 3 dias da sua morte. Será que foi isso mesmo que aconteceu? É isso? Para nós, espíritas, quando nós vamos nas obras originais do Espiritismo, nas obras fundamentais de Kardec, nós vamos encontrar uma citação bem mais abundante na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, embora não seja a única. Aparece alguma coisa sobre Jesus já desde o Livro dos Espíritos, nas obras de Kardec, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nós temos um item chamado Objetivo dessa obra, e onde Kardec diz assim, que podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, que ele fazia no dia a dia, os chamados milagres, as profecias, que Jesus teria dito com previsões, as palavras de Jesus que serviram para se estabelecer dogmas pela igreja cristã, e o ensino moral que ele dá. Várias dessas narrativas são bastante discutidas. Vários concordam que elas são fidedignas, outros acham que não, que são só narrativas fantasiosas, não é? Então, Kardec, nesse livro, optou por discutir, por abordar aquilo que de mais concreto a gente sabe sobre a vida de Jesus, que seria o ensino moral. As outras partes, não que não possam ser abordadas, mas nesse livro em particular, Kardec escapou um pouco das diversas discussões a respeito, que já haviam na época dele, antes até, né, sobre essas passagens de Jesus, e foi abordar especificamente o ensino moral. Então, todo o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no ensino moral de Jesus. Claro que para se interpretar o ensino moral de Jesus, nós temos que recorrer a muitos conceitos que o Espiritismo trouxe para nós, como o conceito de pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da mediunidade, uma série de outros, que são necessários para que a gente entenda, inclusive, o ensino moral dado por Jesus. Mas, e os demais? As demais informações? Bom, as igrejas cristãs, que adotam Jesus como seu
fundamento, né, das suas informações, admitem algumas fontes para essas informações, né? Basicamente a Bíblia, né, e as interpretações da Bíblia. A Bíblia do jeito que a gente recebeu hoje, ela é formada por 66 livros, 39 do chamado Antigo Testamento, livros que narram fatos antes do nascimento de Jesus, e 27 sobre o Novo Testamento, que narrariam fatos a partir do nascimento de Jesus. Né? Então, essas são as fontes aceitas pelas igrejas cristãs como as fontes básicas, fundamentais. Né? São muitos livros. Aqui estão os nomes dos livros do Antigo Testamento, aqui os do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, começa com Gênesis, Êxodo, Levíticos, livros escritos por Moisés, mas depois vai pelos profetas, os Salmos, os Provérbios, Isaías, Jeremias, que são profetas, etc. E no Novo Testamento tem os Evangelhos, tem os Atos dos Apóstolos, depois tem as cartas de Paulo, de Tarso, uma série de cartas e de outros personagens também, de Pedro, de João, e depois, no final, o Apocalipse. Bom, o Novo Testamento, então, seria, para as igrejas cristãs, a fonte fidedigna das informações sobre Jesus, seus ensinos, sua vida, etc. Com base neles, né, que você tem lá no Novo Testamento 4 livros do Evangelho, um livro histórico, que é o Atos dos Apóstolos, 21 cartas, e depois o livro do Apocalipse, se fundou o que se chama hoje em dia da narrativa do Cristo da fé. Então, essa é a visão chamada de visão mítica de Jesus. Essa visão foi sendo construída depois de Jesus, não foi construída durante a vida dele, foi construída a partir dos concílios, que são reuniões de bispos que foram ocorrendo em vários lugares na Europa e também parte da África, né, pelos cristãos, pelos sacerdotes e responsáveis dos cristãos, em que se foi discutindo pontos daquilo que iria compor a teologia do cristianismo, né? Principalmente quando o cristianismo se tornou a doutrina oficial do Império Romano. Então, os primeiros concílios foram de Nicéia, em 325 depois de Cristo, de Constantinopla, 391, de Éfeso, e da Calcedônia, em 451. Ali se constituiu os pontos que hoje nós recebemos como fazendo parte da visão doutrinária católica, cristã, basicamente, né, do que seria um Cristo. Essa é a base da unidade da fé das igrejas cristãs. É em cima dessa visão, que as igrejas trabalham. Nessa visão, Jesus é considerado o quê? Ele é considerado o Filho de Deus, o Senhor da história, de toda a história, o Salvador, o Messias. De fato. O Jesus real, detalhes sobre a vida de Jesus, como ele de fato era, o que envolvia a vida dele, o contexto, o que realmente ele disse, que fez, para essa visão não tem tanta importância. O que prepondera aí é o Jesus como ele é imaginado nessa teologia, né? Como ele foi sonhado, um símbolo verdadeiro. E é a partir desse símbolo que se fez toda uma orientação para a vida dos seguidores da cristandade, os chamados cristãos, e que se tornou, essa visão, como uma referência ética para a vida das pessoas e a vida dos grupos que aceitaram o Cristo da fé, essa visão do Cristo da fé. Né? Mas, ok, nós temos essa visão, mas quem foi de fato Jesus? Os evangelhos, é verdade, citam, os evangelhos que fazem parte do Novo Testamento, né, citam profecias sobre ele que aparecem no Antigo Testamento. Previsões que, em tese, teriam anunciado a vinda de alguém, de um Salvador, de um Messias. Isso aparece no Antigo Testamento, nos vários livros que compõem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é um livro, né? É uma junção de vários livros. Nós vimos, né? São 60 e tantos livros, 40 e tantos livros que se foram juntados para formar o Antigo Testamento. Mas quais as evidências históricas, reais, da existência de Jesus? Né? As evidências mais confiáveis, ok, temos informações dos evangelhos canônicos, aqueles 4, né? Lucas, João, Mateus, Marcos,
Mas também há informações nas cartas que teriam sido escritas por Paulo de Tarso, e há outras informações que foram sendo descobertas no século XX, principalmente, né, no século XIX e XX, os chamados evangelhos apócrifos, que são escritos que narram a vida de Jesus, que não foram aceitos na época, né, por aqueles que reuniram os evangelhos e formaram a chamada Bíblia para a cristandade. Não existiam só essas 4 narrativas, existiam dezenas de narrativas em tese sobre a vida de Jesus. Aquelas que não foram aceitas foram considerados evangelhos apócrifos, falsos, mas são documentos. E esses documentos, independente de serem considerados pelas autoridades eclesiásticas, né, como apócrifos, para os historiadores, trazem informações que são interessantes. Comparando com vários outros documentos, eles trazem dados importantes. Também foi descoberto, durante o início do século XX, a chamada fonte Q, um pergaminho antigo que aparentemente teria sido a fonte dos evangelhos canônicos. Ele teria sido escrito antes e teria sido servido de base para começar a se escrever os evangelhos, né? Há também os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos entre 1940 e 1950, que contém vários desses evangelhos apócrifos e outros. E há escritos de alguns historiadores, como é Flávio Josefo, que é um historiador mais próximo da época da vida de Jesus, de Tácito, que viveu no século I, e outros que trouxeram dados importantes aí sobre os fatos daquela época de Jesus, né? Com base nessas evidências, nessas fontes, na comparação com fato, com base em descobertas arqueológicas que foram feitas aí nos últimos tempos, se conseguiu fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre quem era esse personagem, Jesus. Então, o pressuposto para essas pesquisas históricas é o seguinte: o Novo Testamento ele não dá necessariamente uma imagem histórica precisa da vida de Jesus. Há fatos descritos ali e na forma como são descritos que parece que não são muito fiéis à realidade. As fontes são materiais históricos antigos. Esses materiais eles dão pistas sobre a vida de Jesus, como os próprios fragmentos dos evangelhos também dão pistas, mas eles não são considerados pelos pesquisadores, pelos cientistas e historiadores mais recentes, como sendo narrativas fidedignas daquilo, mas que trazem informações que dá para ser aproveitado e outras nem tanto. As fontes diversas, elas são tratadas de modo crítico e em conjunto para criar, então, uma imagem composta de Jesus. São usados critérios históricos, como são usados para todos os documentos históricos. Não só das narrativas sobre Jesus, mas as narrativas de todos os fatos históricos que compõem aquilo que nós aprendemos hoje nas universidades ou nas escolas de ensino fundamental, médio, sobre a história dos diversos povos. A busca pelo Jesus histórico, o chamado Jesus histórico em contraposição à ideia do Cristo da fé, né, ela não começou agora. Ela, em tese, começou de uma maneira mais organizada a partir do século XVIII, com o trabalho de Hermann Reimarus, que já começou a fazer uma análise da documentação que se conhecia na época. Essa análise, claro, acabou, por conta disso, ele acabou sendo muito atacado, principalmente pelos bispos e clérigos da época que não admitiam que a palavra de Deus, como se dizia, como se diz da Bíblia, fosse questionada, né? Os pesquisadores históricos não consideram necessariamente que aquilo seria algo intocável, mas um documento valioso. No século XIX, 2 livros, principalmente, foram escritos sobre a vida de Jesus. Os 2 com o mesmo nome, A Vida de Jesus. Um publicado entre 1835 e 36, por David Strauss, um alemão, que foi escrito em alemão, e outro escrito em francês por Ernest Renan, em 1863. O livro do Ernest Renan é conhecido por quem estuda os livros da doutrina, os livros básicos da doutrina, porque Allan Kardec cita esse livro que saiu enquanto ele estava vivo, né? Então, se nós formos lá
em obras póstumas, que contém escritos de Kardec, que foram reunidos após a sua morte, né? Há um tópico em que Kardec fala sobre esse livro, aqui colocado aqui uma figura da tradução em português, né? Esse livro de Ernest Renan, existe uma tradução em portuguesa, né? Então, na segunda parte de Obras Póstumas, há uma consulta que Kardec faz aos espíritos, não é? Que foi feita em 1863, exatamente o ano do lançamento desse livro, né? E que Kardec, através da mediunidade do senhor, que não coloca o nome, Kardec pergunta ao espírito Erasto, um espírito que ajudou muito nos trabalhos da codificação de Kardec: que efeito produzirá a vida de Jesus? Escrito por Renan. Efeito nas pessoas, não é? E Erasto responde: o efeito será imenso. O rumor será grande no clero, porque esse livro transtorna os próprios fundamentos do edifício sobre o qual se abriga há 18 séculos. Por quê? Porque Renan tentou analisar a vida de Jesus pensando no Jesus real, como um ser humano, com necessidades, com dúvidas, com fatos semelhantes ao que acontece com as pessoas, de um modo geral. Não é? Não como um mito, mas como um ser real. E isso é que chocou o clero e as pessoas que concordavam com a narrativa teológica. Né? Diz Erasto, esse livro não é irrepreensível, longe disso, porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que circunscreve a sua visão no círculo estreito da vida material. Porque Renan fez uma narrativa segundo uma visão materialista. Ele não partiu por nenhuma visão religiosa, não é? Deus quis que um escritor, justamente reputado diante dos homens, do ponto de vista do seu talento, viesse lançar luz sobre certas questões obscuras, imaculadas por preconceitos celulares, a fim de predispor os espíritos às novas crenças. Sem disso desconfiar, o Sr. Renan aplainou o caminho para o espiritismo. Então, veja que interessante. A análise científica histórica feita por Renan, mesmo que tenha pontos questionáveis, aplainou o caminho, quer dizer, ajudou a concepção que o espiritismo traria, porque fez uma análise que tirava Jesus como um personagem inatacável. Se nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver várias análises de Kardec sobre questões de fatos narrados nos Evangelhos, da forma como foram narrados, os termos usados. Kardec faz vários questionamentos sobre os termos usados, sobre as traduções, os significados, não é? Que não seriam possíveis de serem feitos se a gente considerasse aquilo como uma palavra de Deus intocável. Então, essa análise já existia no século XIX e continuou depois no século XX e XXI, como nós vamos ver. Então, os dados históricos mostram que, veja, Jesus nasceu na Palestina, né? Na região hoje próxima de Israel, digamos assim, mais ou menos, e hoje. A Palestina era um país que tinha sido conquistado pelo Império Romano a partir do ano 63, antes do que é considerado o nascimento de Jesus, né? E ficou sob o jugo, sob o domínio do Império Romano durante várias décadas, e durante toda a vida de Jesus ele estava sob o Império Romano. Ele não era um país livre. Jesus não nasceu num país livre. Jesus nasceu num país que era uma colônia, naquele momento, do Império Romano. Quando Jesus nasceu? Os dados mostram que Jesus, na melhor das hipóteses, nasceu entre o ano 7 e o ano 2 antes da era cristã. Jesus não teria nascido no ano 1, como nós consideramos no nosso calendário, mas um pouco antes. Nessa época, desde 31 a.C. até 14 depois de Cristo, o imperador romano, que dominava todo o Império Romano, inclusive a Palestina, era o famoso Augusto, que era o imperador Caio Otávio. Ele dominou, olha só quanto tempo, né? 29, 39, 43 anos, né? Ele dominou. E depois, Jesus teria desencarnado, pelos dados, entre o ano 30 e o ano 33 da era cristã. Aí já era outro o imperador, né? Depois do Augusto,
veio Tibério César, que dominou de 14 a 37 depois de Cristo, depois dentro da era cristã. Né? Então, Jesus teria nascido nessa faixa, segundo os dados históricos hoje. Será que Jesus teria nascido em Belém? Como consta lá do Evangelho? Não é? E de alguns evangelhos, nem todos falam isso. Será que Jesus teria nascido na época do Natal, como a gente está acostumado, né, a comemorar? Olha só, Belém da Judéia era a terra, Belém da Judéia ficava aqui, né? Então, aqui, a Palestina era dividida em partes. A Galileia, aqui mais para o norte, a Samaria, a Judéia e aqui do lado, a Pérea. Essas 4 partes formavam a Palestina naquela época. Jerusalém ficava na Judéia, onde viviam, então, os judeus, na Judéia, né? E Belém da Judéia existia uma cidade chamada Belém, perto, mais ou menos, da Judéia, e diziam que Jesus iria nascer ali, o Messias iria nascer ali. Por quê? Porque existia uma profecia que dizia que o Messias viria e reinaria sobre Israel, o reino de Israel. Houve época no passado em que Israel era um reino, não é, autônomo, que mais ou menos tinha esses limites, mais ou menos, mas que o Messias reinaria ali e ele seria da casa de Davi. Por quê? Porque o rei Davi teria nascido em Belém, e foi um dos reis mais populares dos hebreus, né, vivendo aí séculos e séculos antes de Jesus, e que ele deveria, então, renascer na descendência de Davi, e, portanto, teria que nascer em Belém. Será que é isso? Olha, as pesquisas históricas apontam que o nascimento de Jesus não foi bem ali. Ele teria nascido mais próximo da cidade onde ele viveu a sua infância, que é Nazaré, aqui mais perto do norte. Né? Nazaré, que fica aqui mais perto do norte, é que teria sido a cidade que ele viveu, e ele teria nascido, talvez, próximo de Nazaré. Alguns pesquisadores recentes descobriram uma vila perto de Nazaré, chamada Belém também. E Nazaré tinha essa vila. Então, se é alguma vila como Belém, que deveria se chamar Belém, o lugar de nascimento, pode ser essa perto de Nazaré. Por que se dizia que Jesus ia nascer em Belém? Os estudiosos modernos acham que o nascimento dele foi mencionado por escritores dos evangelhos para afirmar para o povo hebreu que Jesus seria de fato o Messias. Essa foi uma narrativa feita. Os evangelhos foram escritos todos depois que Jesus já tinha desencarnado. Décadas depois, no final do século I, se Jesus desencarnou perto do ano 30, os evangelhos, os primeiros evangelhos, devem ter sido escritos lá pelo ano 70, mais ou menos. E aí, muitas das pessoas que conviveram com Jesus não eram nem vivas mais. As pessoas não viviam nem tanto quanto hoje, não eram nem vivas. E como é que eles iam narrar a vida de um judeu que tinha nascido décadas antes e provar que ele tinha importância? Então, narraram a vida dele e tentaram, a todo custo, demonstrar que ele era aquele Messias previsto lá pelas escrituras do Antigo Testamento. O próprio Herculano Pires, num livro muito interessante chamado Revisão do Cristianismo, ele diz que Jesus, ele também afirma que Jesus teria nascido em Nazaré, ou pelo menos próximo de Nazaré, né? E que o dia 25 de dezembro estaria longe da data em que Jesus nasceu, que realmente não se sabe bem que data, que mês que Jesus teria nascido, mas quando depois o cristianismo, a crença do cristianismo se tornou oficial, existia uma festa que era comemorada dia 25 de dezembro pelos pagãos, que era a festa do Natalis Solis Invictus, que era uma festa que comemorava o nascimento do sol, porque os pagãos tinham a ideia, muito influenciados também pelos gregos, né, a ideia do Deus Sol. Então, o 25 de dezembro era usado como a época da comemoração do nascimento do Sol invicto, o Deus Sol.
Era uma festa muito tradicional em toda aquela região, né, principalmente nas região de influência greco-romana. Então, o que fizeram os imperadores romanos para poder levar o significado da cristandade e, ao mesmo tempo, não tirar a alegria da festa da população, para terem apoio popular? Transformaram a comemoração do 25 de dezembro na comemoração do Natal de Jesus, do Natal de Cristo. E a partir do momento em que o Império Romano se tornou cristão, 25 de dezembro passou a ser, então, a data de comemoração do nascimento de Cristo, e sob muitos protestos dos pagãos, mas com o tempo isso foi se fixando, né? Outro fato interessante, né, é que na narrativa que está nos evangelhos, Maria e José teriam ido, Maria grávida, né, teriam ido até Belém para quê? Para responder ao censo, não é? Porque o Império Romano estaria querendo contar os habitantes do Império Romano. O Império Romano, de fato, fez alguns censos para saber quantas pessoas estavam no seu reino, claro, no seu império. Mas, segundo os historiadores, o censo mais próximo da época do que teria nascido Jesus foi o censo de Quirino. E esse censo aconteceu no ano 10 depois de Cristo, depois da era cristã. Ora, então aí fica meio estranho dizermos que Maria teria ido com José, Maria grávida, né? Teria ido a Belém para responder um censo. Nessas alturas, se fosse o ano 10, Jesus já estaria, não é? Já estaria um menino. Além do que, a distância de Nazaré até este Belém, próximo de Jerusalém, é uma distância de muitas dezenas de quilômetros. Alguém imagina a possibilidade de uma mulher grávida, e grávida próximo do parto, né, conseguir fazer uma viagem a cavalo ou a burrinho entre uma cidade e outra de uma maneira tranquila, né, numa época em que não tinha nenhum conforto como teria hoje, né, para que a viagem fosse mais rápida, com todos os cuidados, etc. Então, hoje os pesquisadores mais recentes não consideram a possibilidade de que Maria e José teriam feito essa viagem tão longa e Maria ainda mais grávida. Então, realmente, que isso foi uma narrativa para fazer com que o nascimento de Jesus não fosse considerado simplesmente um nascimento comum, mas que ele tivesse uma narrativa mais romanceada, mais mitológica, e se gravasse na mente das pessoas de uma maneira mais forte do que simplesmente um nascimento comum. Os historiadores consideram que Jesus nasceu como todas as pessoas, não é? E de uma maneira bastante desconhecida, até porque Nazaré, a Galileia, era uma parte que não era considerada uma parte nobre, digamos, da Palestina, era uma parte mais comercial, uma região mais comercial, que tinha vários trânsito de vários estrangeiros, vindo dos países vizinhos que passavam por ali, e a ideia dos judeus não era que era uma região muito de nobre, porque a ideia de pureza que os judeus tinham ali não era muito bem vista, né? Não era muito bem preenchida. Da mesma maneira, a visita dos reis magos, a narrativa também da visita dos reis magos, da estrela de Belém, etc., também é considerada uma narrativa assim romanceada para mostrar que Jesus seria, né, seria um personagem tão diferente, tão especial, que até vieram magos, né, de outros lugares para visitar aquele nascimento especial, né? Então vejam que hoje em dia muito daquilo que é narrado e que a gente comemora, inclusive, no próprio Natal, né, tradicionalmente, hoje é considerado como um fato mítico, né, não um fato histórico. Bom, e afinal, Maria seria virgem? Jesus teria nascido por obra do Espírito Santo? Não é? É incrível que há registros de discussões, né, sobre a virgindade de Maria desde o século II depois de Cristo. Depois, em vários concílios de Calcedônia e da Constantinopla, até que em 1553, em 553 depois do início da era cristã, então Maria foi oficialmente declarada como mãe de Deus e virgem para sempre, né? Então, veja que a virgindade de Maria não era o que se pensa, o que os cristãos, os
contemporâneos de Jesus pensavam originalmente, mas ela foi sendo construída e decretada nos concílios, nas reuniões dos bispos, etc., progressivamente. Primeiro ela seria virgem, depois ela não seria só mãe virgem, mas ela seria virgem, mãe de Jesus e mãe de Deus, mais ainda. Não é? Então, veja que não era um fato original, mas é um fato que foi se transformando na teologia cristã. A teologia que nós aprendemos, talvez, na nossa infância, herdamos de nossa família, ouvimos nas igrejas, etc., como a gente ouve hoje, foi uma construção de vários séculos. Não foi decidida de uma vez. Né? Então, Jesus teria vivido sua infância em Nazaré, na Galileia, com seus pais, com seus irmãos. E irmãos, né? Jesus não era filho único, e nem era o primeiro. Não só não era filho único, como também não era primogênito, porque o primogênito dentro dos judeus tinha algum privilégio. Jesus não era também o primogênito, ele tinha irmãos mais velhos, ele tinha irmã também. Né? Então, ele também não tinha nenhum privilégio na família dele, ao que parece. Possivelmente, ele ajudava o pai dele na sua oficina. Possivelmente ele e, eventualmente, seus irmãos, como era a tradição de todas as famílias hebreias. Mas por que ele seria diferente nisso? Como ele teria sido educado? Ele teria sido educado como as crianças hebreias. Onde elas aprendiam? Não havia escola para ensiná-los a ler e escrever, como a gente tem hoje, escolas públicas. A escola pública era a sinagoga. Né? As crianças eram levadas, era obrigação. Os pais que seguiam a tradição judaica tinham que levar seus filhos desde pequeno para que eles ouvissem a narrativa das Escrituras, aprendessem, decorassem e aprendessem a ler, né, pelas narrativas. Então, o aprendizado nas crianças do judaísmo, né, aprendizado do judaísmo, era feito a partir das Escrituras. É ali que elas aprendiam a ler e escrever. Era isso que era considerado dever dos pais. Então, ele deveria, como todas as crianças da sua época, ter aprendido a ler e escrever também, ali com seus pais. Isso a própria narrativa dos evangelhos parece que reforça isso, né? Jesus, em vários momentos, recita alguns ensinos que ele teria aprendido em toda essa época, né, de aprendizado infantil. Os evangelhos depois dizem que quando ele fez 12 anos, os pais teriam levado ele até Jerusalém, e ele foi então apresentado no templo, como era também costume dos varões, dos homens, né, serem apresentados pelas suas famílias no templo, e aí os doutores da lei, as pessoas mais velhas, né, que conheciam ali as escrituras, faziam perguntas para ver se eles tinham realmente estudado, se eles tinham aprendido naquele tempo, né, nas suas idas à sinagoga, etc. E, ao que parece, Jesus, como vários outros, também tinha aprendido. O que se destacou, segundo os evangelhos, é que as respostas de Jesus iam além do que da média da maior parte das crianças. Ele dava respostas bastante inteligentes, e ele também fazia perguntas para os doutores da lei, não é? Perguntas inteligentes que fizeram os doutores da lei se admirarem. E aí, alguns, segundo o Evangelho, levantaram a suspeita: será que esse talvez poderia ser aquele que nós estamos esperando, diferente, né? Mas, enfim, isso passou com o tempo, e Jesus voltou com a sua família lá para Nazaré e continuou a sua vida. Ele só foi iniciar atividades que a gente considera públicas a partir lá de próximo dos 30 anos, segundo conta. Exatamente que idade é difícil, né? Porque a gente não sabe exatamente nem o ano que ele nasceu, então fica difícil saber exatamente em que idade. Mas próximo dos 30 anos. Ele começou atividades públicas, ou seja, ele ousou deixar a sua família para uma caminhada mais longa e em que ele iria anunciar aquilo que ele já pensava, refletia e que ia além daquilo que ele via nas escrituras. Possivelmente já teria discutido com a sua família. Parece que nem todos da sua família, seus irmãos, concordavam com a visão dele, e nem todos concordaram que ele saísse da família.
não é? Muitos até parece que teriam protestado contra essa saída dele. Mas ele foi, e logo, segundo a narrativa dos evangelhos, ele foi chamar algumas pessoas para fazerem com ele um grupo de estudo e um grupo que ajudaria a fazer as atividades que ele imaginava, as atividades de divulgação das reflexões que ele fazia em torno das escrituras e outras mais, e queria também ajudar outras pessoas. Eram, então, o que a gente chama dos discípulos de Jesus, né? Que, em tese, seriam primeiro 12. Interessante que é 12, e quando os hebreus se dividiram eles também se dividiram em 12 tribos. Então, esses 12 e 12 também, parece que é muita coincidência, mas era um grupo que mostrava que Jesus prezava, pensou em fazer um trabalho que não era individual, não é? Ele queria ensinar para que depois aquilo se multiplicasse. E qual a contribuição de Jesus a partir daí? Bom, isso nós já sabemos, né? A partir da narrativa dos evangelhos, principalmente, e, em particular, daquilo que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, cujos capítulos partem de narrativas dos evangelhos, principalmente sobre os ensinos de Jesus, né? Nós já sabemos que, a partir daí, Jesus começou a trazer vários ensinos muito significativos, muitos deles originais para a época, tanto que eram ensinos que chocavam muitas pessoas, né? Ensinos que eram dados não só para pessoas que podiam pagar, como alguns faziam na época, alguns doutores da lei, e não só para pessoas que tinham posses, mas, pelo contrário, para pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Então, Jesus era muito inclusivo. Ele tinha lá pessoas que não eram bem vistas, prostitutas, publicanos, pessoas perseguidas, pessoas doentes, né? em que muitos de classe mais elevada tinham receio de se contaminarem. Jesus não tinha, e ele então procurava orientar essas pessoas, né? Jesus dizia assim: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. E por isso ele tinha vindo. Para os doentes, para os necessitados, ele tinha vindo. Então isso foi uma atitude bastante marcante e diferente de Jesus. Jesus, além disso, operou muitas curas, que foram depois consideradas milagres, né? Essas curas fizeram muito da sua fama lá na região onde ele viveu, e foram a causa dele ser conhecido fora da região da Galileia, principalmente. As pessoas passavam de boca em boca, e muitas das cidades que ele foi passando depois, ele já era esperado, principalmente por conta das suas curas. Curas que hoje nós sabemos, né, pelo estudo do Evangelho, pelo estudo da mediunidade, e no livro A Gênese, por exemplo, de Kardec, né, que são curas perfeitamente normais, não eram milagres. A narrativa das curas como milagres serviu para reforçar a ideia de Jesus como alguém fora do normal, como um ser fora do normal das pessoas, né? Assim como quem escreveu os evangelhos, né, para os judeus, tentou convencer os judeus que Jesus era o Messias que eles esperavam, séculos depois, quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, também se quis criar a ideia de Jesus como um ser diferente, como um ser fora do normal. Então ele fazia coisas que ninguém podia fazer. As curas não seriam coisas que outras pessoas podiam fazer, eram curas que só ele podia fazer. Por isso eram milagres. Mas por que só ele podia fazer? Então aí os concílios levantaram a hipótese, e essa hipótese foi votada e venceu, de que não só Jesus era um ser, era um filho unigênito, o único filho de Deus, mas ele seria o próprio Deus. E, portanto, é por isso que ele podia fazer aquilo tudo, né? Mas os dados históricos mostram que não. E a repercussão daquilo que ele fez não era tão universal assim como se pinta. Era uma repercussão, mas ali dentro das proximidades aonde Jesus ia, não é? Da onde Jesus foi. Jesus fazia várias curas, segundo consta, cura de cegos, cura de pessoas com deficiências múltiplas, né? Deficiências visuais, deficiência de movimento, pessoas que tinham doenças consideradas
incuráveis na época, como leprosos, hanseníacos hoje, algumas que até têm cura hoje, mas que na época não tinham. Jesus se aproximava das crianças e tentava até ensinar, trazendo os seus ensinos para elas numa linguagem mais acessível. Ensinava as pessoas, de um modo geral, contando histórias, usando costumes do povo para que as pessoas pudessem entender, e para os seus discípulos ele até falava de uma maneira um pouco mais profunda, né? Então, isso era a vida dele tentando trazer a mensagem. Foi muito fácil para ele fazer isso? Não. Ele teve obstáculos desde o primeiro momento, né? Até dos próprios discípulos. Existiam muito preconceitos na época, vários, e ele enfrentou isso. Por exemplo, ele era da Galileia, e os judeus diziam assim, existia um ditado, né, popular, poderá vir algo bom de Nazaré, que era uma espécie de bullying da época, né? E ele era de Nazaré, então falava, mas Jesus de Nazaré, alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Ele teve que enfrentar isso. Ele era filho de alguém que tinha uma profissão que era uma profissão que não era bem vista. Ele era filho de um carpinteiro. Filho de um carpinteiro, alguns falavam. O que o filho de um carpinteiro pode nos ensinar para nós que somos pessoas privilegiadas, os sacerdotes, os doutores da lei, né? A família dele não tinha grandes posses, porque ele era filho de um carpinteiro. A carpintaria, menos do que hoje, dava grandes lucros para sua família, né? Então, ele era pobre, filho de carpinteiro. Ele era alguém marginalizado pelo fato da sua origem. Será que existe alguma semelhança com coisas que a gente vê hoje em dia? Com preconceitos que a gente vê hoje em dia, que marginalizam as pessoas pela sua origem, pela sua situação social, econômica, né? Ele sofreu isso tudo também. O fato admirável aí é que, apesar disso, ele continuou até o fim no seu trabalho. E no final? No final do seu trabalho, lá, depois de uns 3, 4 anos dessa pregação, não conseguiu muito mais do que isso. Nós já sabemos disso, né? Isso tem sido fartamente mostrado nessa época do ano, próximo da Páscoa, nas TVs, nos filmes, não é? Nos vídeos. Jesus houve uma intriga por conta daqueles que se sentiram ameaçados pela pregação de Jesus, que dizia que as pessoas eram todas iguais e que nós devíamos fazer para os outros aquilo que queríamos que os outros nos fizessem, não é? Houve uma intriga, tanto do ponto de vista dos romanos, que ficaram com receio de que tipo de levante ele poderia trazer, como do ponto de vista dos sacerdotes, que achavam que ele era uma ameaça ao status de domínio deles, religioso, que, como nós sabemos, acabou levando à condenação de Jesus e fez com que ele fosse crucificado. Mas a narrativa desses fatos tem uma forte carga emocional. O desencarne dele aconteceu entre 30 e 33, na era cristã, mas disse que quando Jesus, depois que ele foi crucificado e morreu, né, no último suspiro, a terra teria tremido, o céu teria ficado escuro, com vários trovões, etc., e que, em paralelo disso, o véu do templo, da parte mais interna do templo de Jerusalém, teria se rasgado. Isso não é narrado em todos os 4 evangelhos, há narrativas que aparecem em uns e outros, não é? Mas será que isso realmente aconteceu? Os historiadores pensam o seguinte: se esse fato é um fato bastante não usual, né? A crucificação, os romanos já crucificaram os inimigos, os condenados há vários anos. Jesus não foi nem o primeiro, nem foi o último a ser condenado e crucificado na sua época. Porque exatamente naquele momento a terra iria tremer, o céu ia ficar escuro, o véu do templo teria se rasgado. Será que isso não seria um fato tão fora do normal que deveria ter sido narrado por outras pessoas, ou por observadores do céu, ou por historiadores? Ninguém narra isso. Só alguns evangelhos. Ninguém narra isso. Por que, num fato tão fora do normal, isso não teria sido narrado? Né? Então, os historiadores acham que isso foi mais uma
tentativa de mostrar que a vida de Jesus não foi comum, assim como ele teria nascido de uma maneira não usual, através de uma ação de um espírito, de um anjo, sobre uma mulher que era virgem, não é? Ele também teria morrido de uma maneira não usual. Mais do que isso, não é? Ele não só teria morrido de uma maneira não usual, como o próprio corpo dele teria ressurgido dos mortos. Aí, aproveitando um pouco da confusão que acontecia nos judeus, que não diferenciavam muito bem ressurreição de reencarnação, não é? Então, eles diziam, bom, o corpo de Jesus era uma coisa diferente. E aí, a narrativa de que Jesus teria sido colocado numa sepultura, diferente do que acontecia com a maioria dos condenados que eram crucificados, que iam para a vala comum, uma maioria dos criminosos. Jesus teria sido levado para uma sepultura particular, que seria de Nicodemos, ok? Mas que nessa sepultura, depois, no dia seguinte, a pedra enorme que cobria a sepultura teria sido deslocada e o corpo dele não estaria mais lá, não é? E teria aparecido para Maria Madalena, Maria de Magdala. Essa história, como nós sabemos, é uma história, e aí não, os historiadores desconfiam dessa história, pelo fato de não ser usual, mas nós aí temos a análise feita por Kardec em A Gênese, né, que mostra que isso seria absolutamente um milagre, porque depois da morte, Jesus foi analisado que o corpo de Jesus realmente tinha morrido, e tem vários aspectos aí para mostrar que fisiologicamente ele teria morrido, né? Então, ele morrendo e voltar fisicamente à vida seria um milagre, porque isso não aconteceu, não acontece com ninguém. Mas a narrativa que aparece depois, mesmo nos evangelhos, não necessariamente precisaria ser interpretada como a narrativa do aparecimento de um corpo vivo, porque a visão de espíritos é algo absolutamente normal do ponto de vista da mediunidade, né? Estudando a mediunidade, o espiritismo mostrou, Kardec mostrou, que a visão dos espíritos é algo absolutamente normal. Muitas pessoas morrem e depois aparecem, logo, às vezes quase logo depois que desencarnaram, para parentes distantes, etc., para dizer que estão, para anunciar que estão desencarnados, né? E Jesus apareceu para Maria de Magdala, e ele até não permitiu que Maria tocasse, né, pela narrativa do Evangelho, mas apareceu para ela, seja ela, tenha visto ela por uma visão espiritual, uma vidência, tenha Jesus se manifestado como uma aparição visível para Maria, isso é absolutamente normal. Não precisaria um corpo aparecer ali, não é? Então, Jesus apareceu para Maria, depois apareceu para os discípulos, teria aparecido, segundo a narrativa também dos evangelhos, né? Para os discípulos, dentro dali da casa do caminho, né, onde eles estavam, teria até permitido que o discípulo Tomé o tocasse. O que há de tão anormal nisso? Nós temos várias pesquisas de vários cientistas que testemunharam a materialização, a aparição tangível de determinados espíritos, nada a ver com a narrativa de Jesus. E por que então Jesus também não poderia, ele mesmo, se tornar tangível, né, com a ajuda de alguém ali do grupo, eventualmente, que tivesse a mediunidade de efeitos físicos, né, para que alguém tocasse? Isso não teria nada de anormal, nada de milagroso. Então, há, como nós vimos, várias questões aí nas narrativas dos evangelhos, e nas narrativas teológicas, não é? Que são questões que poderiam ser interpretadas de outra maneira e que não necessitariam se considerar Jesus como algo miraculoso, como um ser anormal. Bom, essas narrativas também acabaram se fixando na mente das pessoas a partir da pintura, das gravuras sobre Jesus que foram sendo feitas ao longo dos séculos, né? Como é que seria a aparência de Jesus de fato, né? Essa aqui, por exemplo, é uma aparência de Jesus de um quadro antigo. Mas há outras, né? Há, por exemplo, figuras como essa, Jesus com as crianças, ou como essa. Aqui nesses casos, né? Jesus aparece com uma barba bem cortada, não é? Uma pele clara, com uma veste branca,
Será que era isso, é a vida dele, nas suas andanças? Era essa a vestimenta, era essa a aparência de Jesus? Há outras, né? Aqui, por exemplo, uma outra aparência de Jesus aqui, bem claro, com um bigode bem fino. Aqui há outras figuras de Jesus que a gente encontra mais recentemente, que são bem idealizadas, né? Jesus, Senhor do mundo, Jesus com uma auréola, né? E uma tez bem clarinha, é, Jesus até armado, né? Será que, será que Jesus podia ter alguma dessas aparências, né? Há muitas imagens na internet, até muito diferentes até dessas daí, né? Alguns pesquisadores tentaram colecionar representações de Jesus que se encontram em várias regiões do mundo. Porque se a história de Jesus real teria acontecido na Palestina, que é ali na Ásia Menor, né? Enfim, por outro lado, a história dele fica conhecida no resto do mundo. E aí, desde mongóis, japoneses, hindus, etc., ocidentais, conheceram Jesus e imaginaram ele. Então, nós temos aqui várias figuras, como vocês podem ver, que foram pintadas, desenhadas, ornamentadas em diversos locais do mundo. E se a gente olhar aqui, a gente tem a aparência de Jesus de formas diferentes. Aqui tem um Jesus muito próximo da aparência de um oriental, por exemplo, né? Aqui Jesus com cabelo preto, aqui Jesus com cabelo castanho, não é? Aqui um Jesus com uma auréola, aqui com uma roupa mais nobre, aqui com um manto. Qual seria mesmo a visão, qual seria mesmo a aparência de Jesus? Interessante isso, né? A aparência de Jesus aqui foi influenciada, na sua etnia imaginada, pelo contexto cultural em que a história de Jesus foi contada. Na verdade, as pessoas de cada região não viram, tiveram foto de Jesus, não conheceram pessoalmente Jesus para saber como ele era, mas imaginaram. E isso influenciado pelo seu contexto sociocultural. Então, será que Jesus teria mesmo pele clara e olhos azuis? Essa figura aqui, né, ficou famosa porque é de um filme de um diretor italiano chamado Franco Zeffirelli, né, lá da década de 1970, 1980, mais ou menos, né, que ficou muito famoso, foi um filme bastante conhecido. O que acontece é que as tradições cristãs saíram dali da Palestina e imediatamente foram levadas por Paulo e por outros seguidores de Jesus, primeiramente ali para a Grécia, para a Europa, né? Chegaram no continente europeu. Ninguém conhecia Jesus. Como é Jesus? E as pessoas começaram a retratar Jesus parecido com os habitantes da sua região. E aí, o mundo ocidental, a Europa em particular, né, começou a imaginar Jesus como eram os europeus. Como eram os europeus? Os europeus não tinham a pele escura, na sua maioria. Depois disso, séculos depois, os ocidentais, os europeus, acabaram colonizando outros povos. E, ao colonizar, tentaram transmitir a sua cultura, as suas crenças religiosas. Veja o que aconteceu aqui no Brasil, em que os jesuítas tentaram passar a visão de Jesus para os índios brasileiros. Que visão de Jesus eles tinham para passar para os índios? Era de um índio? Era de um africano? Não, eles tentaram passar a ideia de Jesus que eles tinham, de um europeu. Jesus claro, com olhos claros. E nós fomos recebendo essa visão ao longo dos séculos também, na nossa educação. E acreditamos que Jesus tinha pele clara, né? Que Jesus tinha uma aparência europeia. Até que, recentemente, foram feitas pesquisas que determinaram, por meio de computação gráfica, como poderia ser o verdadeiro rosto de Jesus. Não necessariamente Jesus, mas de alguém muito próximo que vivia naquela época, naquela região. As pesquisas que mostraram que o DNA é praticamente equivalente, com pequenas diferenças em toda a espécie humana, não é? Mas pegaram o DNA de pessoas próximas daquela região e de pesquisas que encontraram amostras de DNA antigas
E a partir da computação, de programas de computador, foram deduzindo como deveriam ser as pessoas daquela época. E formaram uma figura muito interessante que representaria muito mais, com maior, muito mais probabilidade, a aparência de alguém próximo da época, do local onde Jesus teria nascido. Que seria assim, alguém com a pele mais escura, com a pele mais rude, pelos trabalhos mais duros, com barba e bigode, muitas vezes barba mais longa, cabelo mais curto ou mais longo, não é? Bem diferente, né? Daquilo que a gente recebeu pela tradição cristã e europeia. É algo para a gente pensar, né? É algo para a gente pensar. Será que se a gente conhecesse hoje essa figura de Jesus, nós iríamos achar ele tão belo, como talvez muitos de nós achamos essa figura de Jesus? Será que não iríamos usar os nossos preconceitos para analisar a qualidade da ação, da vida, dos ensinos de Jesus? Para pensar. Olha só, como é que Jesus era retratado? Jesus um pastor, Jesus um rei, né? Até, né, se pensou que Jesus era Deus, né? Jesus era Deus, era filho de Deus, né? Quando se disse que Jesus era Deus, então era um Deus, mas não era um Deus, um outro Deus, porque senão não seria monoteísta, né, a crença cristã. Não, mas ele era um Deus que fazia parte de uma trindade. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na visão católica. Uma trindade, né? Mas será que a ideia de uma trindade era assim, tão original? Os egípcios tinham trindade dos seus deuses principais. Era Osíris, Ísis e Horus, o filho, não é? Os hindus tinham uma trindade. Era Brahma, Vishnu e Krishna. Olha só. Essas trindades eram séculos anteriores à trindade que foi criada pela teologia cristã. Interessante. Será que são só esses? Essa trindade ela foi criada e oficializada no Concílio de Nicéia, em 325. Mas olha quantas trindades a gente tem historicamente. Na egípcia, Osíris, Horus e Ísis. Na Suméria, a hindu, o Zoroastro, na religião do Zoroastro, zoroastrismo, Ahura Mazda, Mitra, vô romano. Na Grécia, Zeus, Atena e Hera, Zeus, Hera e Atena, como filha. Romana, Júpiter, Juno e Minerva, como filha. Na nórdica, na mitologia nórdica, Odin, Friga e Thor, filho. Nos índios, Guaraxi, Jaci, Rudá e tantos outros. Quantos tiveram sua trindade? Interessante, né? Portanto, a trindade de Jesus foi construída a partir de construções mentais, arquétipos mentais, que já existiam de outros povos. O Concílio de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla, em 381, adotou a trindade para os seus dogmas, para o seu corpo dogmático. O Papa Silvestre e mais 318 bispos foram os que escolheram que Jesus era Deus. Escolheram abandonar o calendário hebraico e criar um calendário novo, em que o Natal seria dia 25 de dezembro. Não é? E aí a história começou a ser recontada, como nós aprendemos. Né? Qual era o problema de Jesus ser Deus? Além da questão da Trindade. E por que se igualou, se colocou Jesus próximo, tão próximo de Deus? Quando Jesus disse, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele estava ensinando as pessoas a perdoar várias vezes, a igreja da época dizia, não, isso é Jesus, mas Jesus era Deus. Só ele podia perdoar. Isso não foge da capacidade do ser humano. Só Deus pode perdoar. E nós
da igreja, representantes da igreja, que somos representantes de Jesus na terra, nós então temos esse poder de perdoar os seus pecados. E aí as pessoas começaram a levar, a confessar os seus pecados para obter perdão de Deus através da igreja. E muitas vezes tinham que pagar caro para isso. Mas do ponto de vista histórico, então, resumindo, as ideias de Jesus foram elaboradas e transmitidas por tradição oral pelos seus contemporâneos. Os evangelhos foram escritos em grego. Os judeus não sabiam ler grego, a não ser aqueles que já tinham viajado para a Grécia, como era Paulo, por exemplo, né, e outros. Mas foram escritos décadas depois de Jesus. E os últimos evangelhos foram escritos no século II. E depois, muitos séculos depois, alguns sacerdotes da igreja converteram os evangelhos para o latim, porque o latim era a língua original, a língua oficial do Império Romano. Só depois da invenção da imprensa, no século XV, é que, veja, né? Século XV, então quase por 1000 anos depois, é que os evangelhos foram convertidos para outros idiomas, impressos, e aí as pessoas puderam analisar e compreender melhor. Né? E aí, a partir daí, durante esse tempo todo, muitos mitos, muitas tradições foram sendo acrescentados às narrativas orais, inclusive escritas dos evangelhos. À medida que se traduzia, que os copistas copiavam os documentos dos evangelhos, e muitas vezes traduziam para outros idiomas, eram poucos que sabiam fazer isso, às vezes acrescentavam mitos, acrescentavam tradições. E aquilo que nós recebemos é o fruto disso tudo. Assim, para nós compreendermos melhor, de fato, hoje, quem foi Jesus, nós precisamos ter que fazer um grande exercício. Não é pegar os evangelhos e não mais usarmos. É fazer realmente um exercício de pesquisa criteriosa, científica, e separar o joio do trigo. O joio cresceu junto com o trigo, como a parábola do joio do trigo de Jesus. Nós temos que separar agora, não é? Para podermos perceber o que é de Jesus de fato e o que não é. Desde 1985, um grupo de algumas centenas de historiadores, pesquisadores, teólogos, não é? Se reuniu, fez algumas reuniões e tentou fazer essa análise criteriosa sobre os documentos que narravam as histórias de Jesus. Isso vocês podem encontrar, por exemplo, na Wikipedia, né? No item Jesus Seminar, o seminário sobre Jesus. Esse seminário, depois de algumas décadas de estudo, 200, 300 pesquisadores votaram e chegaram à conclusão que os evangelhos, de fato, foram escritos bem depois de Jesus. Que os primeiros documentos do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Paulo teria escrito suas cartas também algumas décadas depois de Jesus, sem conhecer Jesus, mas esses seriam os primeiros documentos do Novo Testamento escritos. Depois foram escritos os evangelhos, e que foram sendo modificados até chegar na sua forma final. E outros, não só os 4, mas várias narrativas. Dessas narrativas, dos 4 em particular, eles dizem que menos de 20% daquilo que é colocado lá como narrativa, ou narrativa de fato de Jesus, seriam originalmente de Jesus. Alguns seriam, de fato, ensinos de tradições mais antigas, tradições boas, mas mais antigas de Jesus que foram incluídas ali. Eventualmente, Jesus pode ter até repetido, por concordar com os ensinos dele, e outros seriam originais. Veja, mas interessante que, entre os ensinos, se a gente vê a escolha dos ensinos que esse grupo de pesquisadores admite como sendo dos ensinos que tem maior probabilidade de terem sido realmente ensinados de Jesus, nesse grupo de ensinos, nós temos praticamente todos aqueles ensinos que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito interessante. Mostra que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez uma seleção bastante criteriosa, realmente, daquilo que Jesus teria dito
e dos seus ensinos. Muito interessante isso, né? Mais detalhes, vale a pena ir nesse link. Para o Espiritismo, afinal, quem é Jesus? Nós vimos o Jesus mítico das igrejas cristãs, o Jesus histórico dos pesquisadores. E o que o Espiritismo nos fala sobre Jesus? Bom, fora o Evangelho segundo o Espiritismo, antes dele, há uma pergunta típica de Kardec para os espíritos sobre isso. Ele diz assim, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E os espíritos responderam: vede Jesus, veja Jesus. O tipo mais perfeito que Deus ofereceu para o homem para lhe servir de guia e modelo. Então Kardec completa: Jesus, e essa é a visão do Espiritismo, é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, Jesus é o ser mais puro que já apareceu, e nos ensinou a mais pura expressão da lei de Deus, que serve, então, como modelo moral para que a gente possa aspirar na Terra. Kardec não disse que Jesus era o espírito mais puro do universo. Ele disse que é o mais puro que já apareceu na Terra. É, sim, o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus não pode ser Deus, porque ele nos mostrou, ele nos trouxe o ensinamento, que nós podemos aspirar para a perfeição moral nossa na Terra. Veja que definição interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o ensino oral. Esse ensino que pode servir de modelo para nós. Jesus, então, nasceu como todas as pessoas. Ele não poderia ter privilégio. Por que ele teria um privilégio? Teve uma infância comum equivalente à dos judeus do seu tempo, é o que as probabilidades maiores mostram. Demonstrou-se inteligência acima do comum na entrevista para os doutores da lei aos 12 anos. Mas só próximo dos 30 anos ele saiu de casa e foi pregar, foi ensinar aquilo que ele, como espírito mais elevado, deduzia, lembrava, intuía na sua mente. E compartilhou isso com as pessoas. Não fez milagres. As visões que ele tinha, as curas que ele fez, os outros fenômenos mediúnicos que ele fez são naturais. E hoje muitos deles são bem explicados pelo Espiritismo. Não são fora das leis naturais. Ele ensinou sobre o amor, e aí sim, ele mostrou a sua qualidade de espírito. Corajosamente ele ensinou sobre o amor, mesmo contra todos os preconceitos, os obstáculos. Não se corrompeu, mesmo para aqueles que ofereceram facilidades para ele. Não desistiu, nem na hora do sacrifício extremo. Mesmo crucificado, ele teria dito: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mesmo nessa hora, ele não amaldiçoou. Desencarnou. E continuou vivo, sim, mas vivo em espírito. Não foi nem o primeiro nem o último. Vivo em espírito como todos nós. Ele deu o exemplo daquilo que aconteceria com todos nós. Não foi o primeiro a ressurgir após a morte. Reapareceu aos discípulos graças à mediunidade que eles tinham. E ensinou coisas lindas. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem de frio, de fome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles é que possuirão a terra. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. E tantas coisas. Ele disse para as pessoas: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Como querendo dizer, eu não sou especial. Não está escrito na lei. Vocês são os deuses. Aquele que crê em mim, claro, também vai fazer as obras que eu faço.
e as fará maiores do que essas. Isso está lá no Evangelho de João. Não só vocês vão fazer como eu faço, se confiarem no que eu estou falando, mas vão até poder fazer mais do que eu. Podem ser mais elevados do que eu sou. Fazer aos outros o que quereis que eles vos façam. Então ele ensinou coisas lindas, como essas. Isso atesta a evolução espiritual desse ser que encarnou entre nós, corajosamente, numa época tão difícil, muito mais difícil do que essa nossa época, e nos deixou esse legado tão lindo. Talvez se hoje, né, Jesus voltasse e fizesse para as pessoas que sabem de Jesus a mesma pergunta que ele teria feito para Pedro, não é? Quem dizem os homens que eu sou? Talvez se ele perguntasse hoje para os espíritas, qual seria a resposta? Será que seria a mesma resposta que os espíritos deram para Kardec? Alguns espíritas pouco conhecedores da doutrina, ou de obras sérias da doutrina, talvez diriam, Jesus é Deus. Outros talvez diriam que ele é uma gênero, quer dizer, um espírito que se materializou entre nós durante 30 e tantos anos, que nunca encarnou em corpo físico, mas que só era um espírito materializado para os adeptos de Jean-Baptiste Rustin, uma das dissidências que a gente tem dentro do movimento espírita. Não é? Alguns aceitam e acham que Jesus, então, teria ressurgido porque ele era só um espírito materializado. Outros diriam que Jesus é um espírito perfeito, um espírito perfeito que encarnou num corpo híbrido, que tinha material genético terrestre e alienígena, como seguidores de Miramês, por exemplo, alguns dizem. Outros ainda diriam, não, Jesus era um grande médium, né? Um médium amorável, vegetariano, ele era médium do Cristo. O Cristo é que era um espírito evoluído, espírito cósmico, planetário. Jesus era só um médium, como diria o espírito Ramatiz. Então são grupos que se dizem espíritas ou que se aproximaram do espiritismo e que não se aprofundaram naquilo que o próprio Kardec e os espíritos trouxeram para ele, não é? Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei de Deus. Não significa dizer que precisamos ser cristãos para aprendermos essa doutrina. As ideias da doutrina são a mais pura expressão da lei de Deus. Ele foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, aqui a gente tem algumas referências bibliográficas que nós usamos. Depois vocês podem pegar, vocês vão achar muito mais ideias interessantes nesses livros, tanto os de Kardec quanto de Herculano, do Boberg e outros que vocês podem achar. Então, nós nos despedimos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Se pudermos refletir e quisermos homenagear Jesus nessa época e lembrar dele, vamos tentar lembrar Jesus por aquilo que é realmente o que ele nos deixou, os seus ensinos, a joia mais preciosa que nós recebemos dele. Fiquem todos com Deus e continuem conosco no grupo de estudos espíritas Ondas de Amor. Até mais.